Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Que bom é ter você aqui, tá? Mas essa mensagem também foi repassada a você, chegou até você que ainda não é inscrito no nosso canal. Deixa aqui o seu like, a gente pede que você se inscreva no nosso canal também, toca no sininho das notificações para todas as vezes que a gente fizer um vídeo, ele chegar até você e você ser edificado também com a palavra de Deus. Esse canal é um canal de aconselhamento bíblico, mas nós também participamos da maior escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos comentar a respeito do questionário dessa semana que vai ser perguntado em sala. Olha, esse vídeo está muito bom, tá certo? Fica conosco até o final. Vamos pro vídeo. Pessoal, nós trabalhamos com a editora CPAD na nossa igreja, claro, não sei se você faz parte também dessa igreja, da Assembleia de Deus, claro, mas a gente está estudando nesse trimestre, as revistas são trimestral, 3 em 3 meses, e a gente está estudando a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Essa é a capa do nosso livro de apoio, muito bonito, tá certo? E ele trata sobre o tema como viver nesse mundo dominado pelo espírito de Babilônia. Nós estamos na lição 11ª, número 11, que fala da renovação cotidiana do homem interior. É interessante falar que nessa lição a gente tem como personagem principal quem falou do assunto, que é o apóstolo Paulo. E é muito bom nós meditarmos sobre a sua vida, sobre o seu sofrimento e sobre tudo que o apóstolo passou. Vamos ao questionário e eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo para a gente meditar, aprender junto. E na sala você não pode ficar sem responder o que o professor vai perguntar, tá? Olha só o que eu coloquei aqui, que a gente vai revisar o conteúdo. Tá no finalzinho da revista, tá certo, pessoal? A nossa lição, ela é a renovação cotidiana é todo dia, tá? Todo dia o crente, o cristão, ele deve renovar as suas forças, mas essa lição lançará à luz como nós devemos fazer isso, tá? Olha só, o nosso questionário, eu coloquei aqui, que a gente tem 5 perguntinhas, e está lá no final da sua revista. A primeira pergunta é: qual exemplo podemos contemplar na vida do apóstolo Paulo? Ele está perguntando qual exemplo podemos extrair, contemplar na vida do apóstolo Paulo quanto ao sofrimento. É interessante você que vai ministrar a aula ou vai participar da aula entender que esse sofrimento exposto aqui na questão, tá? Como exemplo de renovação do homem interior, ele precisa renovado porque esse mundo do espírito de Babilônia, ele oprime, ele sufoca, ele persegue o nosso homem exterior. Daí a gente já tem aqui uma duplicidade da natureza humana. Exterior, o nosso corpo, o nosso físico, e o interior, que é aquilo que Deus colocou dentro de nós, o nosso espírito, aonde o Espírito Santo atua, e nós vamos ver isso. Então esse sofrimento não é o sofrimento da vida diária, não. Às vezes sofreu, caiu, às vezes passa uma prova familiar, também faz parte, a vida tem essas intempéries, mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui, e o tema abordado dessa renovação, é a perseguição, o sofrimento por causa da palavra de Deus, tá? Por causa do evangelho, da sua pregação. E Paulo,
ele vai falar, e o exemplo que é nos solicitado aqui, qual o exemplo nós podemos tirar da vida do apóstolo Paulo? Ora, se era um homem que sofreu escassez depois que aceitou a Cristo, é um homem que sofreu naufrágio, é um homem que foi apedrejado algumas vezes, levou surras, tá? De varas algumas vezes. Tem uma ocasião que ele foi colocado de madrugada dentro de um cesto para fugir de uma cidade. E qual é o exemplo que temos dele? Um exemplo de perseverança na fé. Um exemplo de que ele não se deixava levar pelas circunstâncias da vida, da perseguição. Paulo não era aquela pessoa que dizia, vou parar por aqui, o sofrimento vai cessar e vou levar a minha vida adiante. Não, nesse mundo do espírito da Babilônia, ele não odeia você propriamente. Ele odeia em quem você crê. Ele não odeia você pelo que você é. Ele odeia pelo que você segue. Antes desse mundo de Babilônia perseguir, oprimir, tentar matar o seguidor, ele tentou matar primeiro o mestre, né? Assim, então Paulo, ele é um exemplo de alguém que entregou a sua vida inteiramente ao serviço, a ponto dessa vida chegar até o estopim, até o ponto final, até a sua morte, e com isso ele tinha no seu coração a certeza que estava glorificando a Deus. Então o exemplo que temos de Paulo é um exemplo de perseverar, é um exemplo de continuar. Se você lê a sua Bíblia, na segunda carta do apóstolo Paulo, e é o texto em questão, no capítulo 2, no versículo 13, aos Coríntios, Paulo diz que Deus abriu uma grande porta em Troade para ele pregar o evangelho. Mas às vezes a gente pensa assim, ora, Deus abriu uma grande porta para mim, agora tudo está bem, agora tudo vai dar certo. Mas ele continua dizendo, e o nosso espírito desfaleceu muito. Aí ele elenca muita dificuldade naquele lugar. O que isso quer dizer? Que porta aberta para nós nem sempre são oportunidades que vão dar certo, quando as coisas vão dar certo, na nossa ótica, claro, porque para Deus sempre dá certo, né? Os apóstolos diziam em Atos 14, 22, nos importa entrar no reino de Deus por muitas tribulações. Ou seja, se a gente enxergar plenamente o plano de Deus, nós vamos passar por lutas aqui, nós vamos passar por dificuldades aqui, por causa do evangelho, digo eu, é um sofrimento diferenciado. Então o exemplo que temos de Paulo é de alguém que tinha os olhos fitos para completar a sua missão, ainda que o sofrimento viesse, ainda que ele pudesse passar por dificuldades, ainda que ele pensasse, né? Podia pensar, Deus tem marcação comigo, porque na ilha de Malta, após passar um grande naufrágio, um vento forte por nome Euroquilhão, varreu, surrou o navio que Paulo estava, ele chega na ilha de Malta e ali naquele lugar 276 pessoas com ele, justamente a sua mão é a que é escolhida para ser mordida por uma víbora, né? Mas Paulo, ele deixa um recado para nós dizendo, eu sei em quem tenho crido. Então não são as situações da vida, a perseguição causada pelos homens que pararam Paulo. Então esse é um dos grandes exemplos a ser explanado por nós, mencionado por nós na nossa aula, tá certo? Então vamos para a pergunta de número 2 do nosso questionário. Olha como ele é interessante em abordar esse tema também fantástico, gente. Ele faz essa pergunta assim, ó. O que a Bíblia enfatiza a respeito do Espírito Santo? E é muito bom falar sobre
o Consolador, o Espírito Santo a essa altura da lição, porque aqui a gente vai ver, pessoal, mesmo na leitura bíblica em classe, o que o apóstolo Paulo diz. O contraste entre a natureza humana e aquilo que Deus colocou dentro dessa natureza limitada. Ele diz, olha, nós somos como vasos de barro, mas dentro de nós tem um tesouro excelente. Então o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele é o agente que, mesmo em meio a situações que parece que chegou ao fim, que esgotamos as nossas forças, ele é aquele que tem a capacidade de nos renovar, de trazer um renovo em meio a um caos, ao meio a um esgotamento físico mesmo, mental e psicológico. O Espírito de Deus é aquele que nos renova, né? Por isso que ele fala do homem interior, porque ele está dentro de nós, né? Paulo diz que certa feita faltou as suas forças, né? As suas forças acabaram. Eles pensavam que iriam morrer, mas ele atesta aqui que o Espírito de Deus é o agente dessa renovação no homem interior. Tá? O Espírito de Deus, em toda a Bíblia Sagrada, ele sempre teve uma ação de levar o homem para perto de Deus. Né? No seu ministério, Cristo, ele disse na intercessão pelos discípulos que ele nos faria lembrar de tudo aquilo que ele havia falado. Então, através do Espírito Santo, Deus, ele trabalha nessa renovação da nossa capacidade de resistir, de continuar na nossa jornada aqui na Terra, tá certo? Então a terceira pergunta, pessoal, ele vai nos perguntar, indagar, tá? Então a segunda eu respondi, o que ela enfatiza a respeito do Espírito Santo, tá? E aí ele fala que contrastes o apóstolo Paulo faz para apelar ao exercício da fé bíblica. Olha como é interessante isso, e tem até um texto que eu deixei separado aqui para a gente meditar, porque existe um contraste, isso é visto em toda a história, como de que todas as vezes que a igreja foi perseguida, mais ela cresceu, falo fisicamente, né? O espírito de Babilônia, não pense, né, que ele dá trela, não, ele é uma guerra espiritual mesmo, por isso que essa renovação é cotidiana, porque todos os dias é uma guerra, e Paulo, ele usa meios, como ele mesmo diz, que as suas armas não são carnais, não usa artifícios do mundo para contrastar o próprio mundo, não, para animar a fé dos irmãos de Corinto, que porventura podiam estar desanimados, pensando em parar, né? Ele fala que essa pressão ela vem realmente, ela não pode ser desprezada, mas ela também traz no crente uma consciência de que ele não está só. Repare que na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O primeiro contraste aqui, já até sendo redundante, é justamente a comparação das duas naturezas. Um vaso de barro limitado, frágil, fraco, pequeno, e o outro ele usa aqui o adjetivo excelente, né? Excelência. E aí ele continua dizendo, olha, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. O que ele está querendo dizer aqui é que temos, sim, provas, dificuldade, perseguições, mas ninguém entrega os pontos aqui, é isso que ele está dizendo.
Paulo ele está falando que a tribulação pode vir, você pode até apanhar, mas nocauteado você não vai ficar. Né? O segredo de ter essa excelência no vaso de barro é que você não vai entregar os pontos, né? Você é atribulado, passa, mas não é angustiado, né? Não tem essa sensação, né, de derrota antecipada de forma alguma, não vive amargurado por isso. Aí ele continua dizendo, olha, perplexos, mas não desanimados. Em outras palavras, Paulo, ele fala, perplexo, essa expressão é de alguém que não sabe nada. Às vezes você é perseguido, não sei por que estou sendo perseguido. Você diz, rapaz, eu estou sendo perseguido apenas por manter a minha comunhão, né, ou ser fiel ao Senhor. Ele fica perplexo, não sabe o porquê. Mas ele conclui dizendo, perplexos, mas não desanimados. Isso quer dizer que você não sabe porque está sendo perseguido, mas sabe que vai ser vitorioso. Você não desanima por conta disso. Você não para por conta disso. Você até não entende por que sofre tanto, porque as pessoas no trabalho perseguem, porque na rua perseguem, porque tudo é mais difícil quando você professa a sua fé. Contudo, você entende que a vitória é sua. Você não desanima. Você pode até não saber de onde vem a luta, mas você sabe quem está no controle dessa luta, né? A Bíblia diz que o cavaleiro prepara-se para a batalha, mas a vitória vem do Senhor, né? Às vezes não sabemos por quê, como isso aconteceu, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E ele diz, olha, perseguidos, mas não desamparados. E ele conclui dizendo, abatidos, mas não destruídos. É por conta disso que o nosso homem, o nosso homem exterior, ele diz que se corrompe, né? Mas a expressão original para se corromper é desgastar, ele vai se desgastando. Realmente é muito forte quando ele fala perseguidos, porque você entende aquela questão de tocar naquilo que é mais sensível, sua família. E quantos irmãos a preço de sangue nesses 2000 anos para cá, pelo menos de igreja cristã na terra, eles têm renunciado bens, perdido oportunidades e perdidos até a própria vida. Mas Paulo fala que com tudo isso você vai ser recompensado, né? Ele não desamparado. O amparo, o socorro, ele vem. E às vezes Deus nos socorre, nos permitindo até que a gente vá para o martírio. Contudo, a nossa recompensa, o galardão está no Senhor, está com o Senhor, né? E ele fala, abatidos, mas não destruídos. Por quê? Eu lembro-me de uma palavra, uma vez um pastor muito humilde, né? Ele falava para mim o seguinte, crente não morre, né? É verdade, né? E às vezes você pode estar abatido, acabaram, né, com as suas forças, tomaram aquilo de mais precioso que você tem, mas você não está destruído, né? O Senhor conserva os seus e Ele guarda realmente da sua maneira. Quando não aqui, Ele guarda nos seus braços na eternidade, tá certo? Então, o 3 nós lemos aqui, a pergunta 3 do nosso questionário, e nós partimos aqui para a questão de número 4. Ele diz assim, de acordo com a lição, o que o espírito da Babilônia nega, né? O que o espírito da Babilônia ele nega é o seguinte, o espírito de Babilônia ele nega a autenticidade da Bíblia, ele nega a inspiração da Bíblia e ele nega a sua atualidade também.
Mas isso é tão forte para nós com relação ao nosso desânimo, porque podemos citar a teologia liberal, né? É muito fácil atacar a teologia liberal, daqueles que não acreditam na inspiração plena da palavra de Deus. Mas mais do que isso, o espírito da Babilônia. E Paulo, ele também fala na segunda carta aos Coríntios, temendo, ele diz o seguinte: olha, eu temo que assim como a serpente enganou os nossos pais no paraíso, isso eu me refiro a Adão e Eva, que essa geração também seja enganada pelos falsos mestres, né? A teologia da prosperidade, ela também é um perigo do espírito da Babilônia, ela tem tomado forma cada vez mais de tentar eximir, tirar essa figura do sofrimento da vida das pessoas, né? O evangelho sem renúncia é um evangelho sem abrir mão, é um evangelho da boa vizinhança, né? Você não mexe comigo, eu também não mexo com você, do politicamente correto. E ela desacredita os fundamentos, como a família tradicional, a vida, a importância da vida desde o início, né, uterino. Ela lança ideologias a cada dia, como a ideologia de gênero. Ela desacredita do modelo patriarcal, do modelo cristão familiar. E tudo isso tem causado um desgaste emocional, físico. Talvez pastores tenham se cansado, pregadores, e visto como a ascensão midiática abraça aqueles que são de duplo ânimo, né? ou uma teologia ecumênica que abraça todo mundo, que recebe todo mundo e tem uma visão mais afetiva das relações que a Bíblia até mesmo condena atualmente ainda, tá? Então, o espírito de Babilônia, ele desacredita do fundamentalismo bíblico, claro, na veracidade da Bíblia. E isso é importante nós frisarmos para o nosso aluno nessa questão de número 4. E a questão de número 5 é a última, que ela diz assim: o que a Bíblia nos alerta a respeito da nossa luta? Isso é importante você falar na sala de aula, porque o espírito de Babilônia, claro que eu estou falando também aqui, doutrinas de demônios, né? Deixa eu só mudar aqui. Que vem disfarçado, né? Ela ataca muito mais o homem. Ela tenta colocar um membro contra o outro membro. Mas nessa lição nós aprendemos que a nossa luta, essa batalha espiritual, ela não é contra carne nem sangue. Ela é contra os principados e as potestades. Práticas como ler a palavra diariamente, jejuar, orar, ser frequente em sua vida congregacional, pode ajudar os meus irmãos, pode ajudar você a ter um renovo espiritual, a não desanimar, a não entregar os pontos. E eu concluo essa minha participação, esperando ter ajudado você aqui com esse vídeo, dizendo que ainda que o nosso homem exterior venha a tentar desanimar, venha tentar parar, entregar os pontos, não levar esse tipo de conteúdo para a internet. Às vezes nós estamos desanimados. Irmão, não dá like, irmão, não dá inscritos no canal. Mas ainda que isso venha acontecer, temos um tesouro excelente dentro de nós, o Espírito Santo que nos renova. E queremos levar essa cultura bíblica, o ensinamento bíblico aos 4 cantos da terra, nos meios que estiverem ao nosso alcance. Mas com isso é necessário todos os dias tornarmos e trazermos de volta práticas que noutrora eram inegociáveis,
como ler a Bíblia, participar da sua vida devocional, ou ter uma vida devocional ativa, uma vida piedosa, tá? Na comunhão com o Espírito Santo. Eu espero de coração ter contribuído com você, uma boa aula, e divulgue esse vídeo para mais pessoas. Faça esse canal crescer, não deixe de se inscrever aqui se você não for inscrito, deixe seu like. Muito obrigado por ter continuado até o final desse vídeo conosco. Um forte abraço, Deus abençoe.